Ezequiel teve uma visão ou fez um desdobramento atômico para outra dimensão. Vamos lá. Dentro das dimensões existe os universos. 10ª dimensão, depois vácuo quântico, primeira dimensão. Segunda dimensão, manifestação da genética até a 9ª dimensão. Cada dimensão tem um registro histórico e nesse registro está a linha do tempo. Cada ser vivente tem um contrato de vida e neste contrato de vida tem um mandamento: amar o próximo como a si mesmo. Quem não respeitar este contrato repete o mesmo. Não é reencarnação, é déjà vu. Aqueles que respeitam o contrato de vida têm o direito de evoluir para outras dimensões. Então, os da 9ª dimensão caíram para a 6ª dimensão por vaidade e contaminaram os da 2ª dimensão. Os da 2ª dimensão evoluíram contaminados e daí fechou-se a porta. Fazem um convertido 2 vezes filhos da 3ª dimensão. Como os egípcios viram aquelas tecnologias e gravaram nas paredes das pirâmides, porque estavam fazendo desdobramentos atômicos para outra dimensão, como fez Ezequiel. Imagina um contaminado pelo sistema religioso colocando as mãos nas tecnologias de dimensões mais evoluídas, se transformariam em um Deus. É isso aí mesmo, irmão. Entenderam o propósito do acelerador de partícula, anjos ou demônios? Eles estão querendo abrir portais, meu irmão. É isso aí mesmo. Os que caíram para a 6ª dimensão receberam uma genética atrofiada, não pode mais se reproduzir. Estão correndo contra o tempo para não cair na extinção. Por isso, as abduções usam tecnologias avançadas parecidas com a raça humana para poder manter contato com os humanos, escondendo a sua verdadeira aparência, os deuses da antiguidade. Imagina o homem evoluindo dentro das dimensões, colonizando novos planetas, criando genéticas compatíveis a esses planetas, respeitando a hierarquia dimensional, sabendo que não é um Deus, mas é filho do todo, a fonte que tudo é. Então, vocês estão entendendo por que o mestre sempre falou que na casa do Pai existe várias moradas? O mestre estava falando de dimensões, meu irmão. O homem da 2ª dimensão vai chegar até a 9ª dimensão. E quando chegar, cuidado com a vaidade para não cair para a 6ª dimensão e depois para a 2ª dimensão, meu irmão. Então, vamos calcular estas quedas. Vamos lá. 9 com mais 6 vai dar 15. 15 com mais 2 vai dar 17. E 7 com mais 1 vai dar 8. 8 é o resultado final do cálculo da palavra morte. Então aparece o quê? O 8 deitado, que o cálculo da palavra morte vai dar 26. E 2 com mais 6 vai dar 8. Então aparece o 8 deitado. Mas esse símbolo do 8 deitado representa o quê? A eternidade. Então, qual é a conclusão que se chega? Morte eterna, meu irmão. Estas consciências não têm mais o direito de acessar os campos dimensionais. É isso que ocorre, meu irmão. Morte eterna. Morte eterna, meu irmão. Então, quando eu vejo aquela passagem de Ezequiel, que Ezequiel estava vendo as coisas que ia acontecer no futuro, então eu vejo aqueles desenhos gravados nas pirâmides de coisas do futuro, me caiu na real que o seguinte, meu irmão, esse pessoal estava fazendo um desdobramento atômico, meu irmão. Eles estavam saindo da 2ª dimensão para a 3ª dimensão. Então, eles estavam nesse ponto e passaram para esse ponto e estavam vendo tudo o que estava acontecendo aqui.
É isso aí mesmo, porque se vocês olhar a passagem do livro de Ezequiel, ali no livro de Ezequiel, é citado os ufos, uma roda dentro da outra e suas cambotas eram altas e metiam medo. E aí, como é que fica, meu irmão? Então eles estavam fazendo desdobramento atômico de uma dimensão para outra. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Nós estamos na terceira dimensão. Imagina o que tem dentro dessas outras dimensões, meu irmão. Vocês imaginam só, meu irmão? Então, o que eu tenho para falar para vocês? O homem da segunda dimensão é o mesmo homem da nona dimensão. Só que a ignorância do homem da segunda dimensão, quando viu o homem da nona dimensão, transformou ele em um Deus, porque o avanço tecnológico e genético dele era tão grande que o homem da segunda dimensão não compreendeu toda essa tecnologia, meu irmão. Então, vocês imaginam o que o Criador tem para nós dentro dessas dimensões, meu irmão? Aí o homem fica todo vaidoso porque comprou uma Ferrari, porque tem um iate, mas vocês imaginam o que tem dentro dessas dimensões, meu irmão? Nós estamos na terceira dimensão. Imagina o que tem na quarta, na quinta, na sexta. Tu imagina o que tem ali dentro. Imagina. E é por isso que os religiosos fecharam o reino do céu. Fecharam como? Usando as religiões, fazendo o homem fazer sacrifício. Entendeu? E o que ocorre? A gente está proibido de evoluir, meu irmão, por causa do sistema religioso. Infelizmente é isso que ocorre. Então, é por isso que as escrituras falam que o Pai fala que o homem não tem nem noção do que tem preparado para ele. Imagina a evolução do homem dentro dessas dimensões, meu irmão. Então, eu chego à conclusão que nós somos seres dimensionais. É isso que ocorre. E aí o sistema místico religioso, o que ele fez para esconder tudo isso? Criou os anjos, meu irmão. Mas na verdade é o homem que está evoluindo dentro dos campos dimensionais. Só que o homem que estava na nona dimensão, a vaidade dele foi tanta que ele acabou caindo, meu irmão. É isso que aconteceu. É isso que aconteceu. O homem que estava na nona dimensão, quando fez um desdobramento para a segunda dimensão, e aqueles seres viram aquele homem da nona dimensão, com todo aquele aparato tecnológico, a vaidade dele foi tanta, né? Vendo o estarrecimento do povo da segunda dimensão, que o que aconteceu? Ele acabou caindo, porque ele esqueceu que ele também vem de um processo de evolução, meu irmão. Então tá aí o recado. Pesquisem. Pesquisem. Porque a situação é a seguinte, cara. Quando eu falo de seres dimensionais ou seres extraterrenos, é o que ocorre? É porque eu vi, meu irmão, luzes numa velocidade assim, ó, imensa, que chegava a sumir. E aí eu vi que é o seguinte, aquilo não era avião. Aquilo não era daqui, cara. Então a minha visão expandiu. E aí eu comecei a ler as escrituras de uma outra forma. E vi que o seguinte, eles mistificaram a verdade para que o homem não viesse evoluir. Então tá aí o recado, meu irmão. Pesquisem, eu não sou o dono da verdade. Não tenho isso como verdade absoluta. Pesquisem, mas pensem. Pensem. Se os egípcios gravaram aquela tecnologia que estava na terceira dimensão, gravaram na segunda dimensão,
Então é porque essas dimensões existem. E imaginem o que tem dentro dessas outras